Existem alguns setores que tendem a se beneficiar enquanto outros estão perdendo. Já agora, existem alguns setores que, mesmo em períodos de crescimento do país, eles podem não se desenvolver e com isso não gerarem os resultados esperados. Hoje eu vou citar aqui para vocês os 3 setores que eu acho os mais complicados e o porquê eu acho, beleza? Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje, aqui na Virada de Chave, a gente vai estar conversando sobre 3 setores que eu particularmente não sou muito fã. Esses 3 setores, eles têm algo em comum, que primeiro é dependência muito de commodities. Segundo, dependência de aceleração econômica nacional ou pior, uma aceleração mundial, o que acarreta que eles não têm certa vantagem competitiva. Só vou dar um disclaimer aqui, não estou falando que é para você não investir nesse setor, apenas que é para você ficar bem esperto e atento quando e o porquê investir nessas empresas. O investidor de valor busca diversas coisas em uma empresa, mas algo que é indispensável é o moat, ou seja, o fosso econômico da empresa, a vantagem competitiva, o que faz ela se tornar melhor do que seus concorrentes. Então, nesses 3 setores, são setores que não vou dizer que não existe vantagem competitiva, mas é que a vantagem competitiva é extremamente fraca ou é extremamente irrisória. E com isso, você tende a escolher ou apenas observar empresas que no momento errado você pode estar comprando. Empresas que você vai ver por uma análise crua de múltiplos, agora poderia ser um ótimo momento para você comprar enquanto tem um ROI, tá tendo um Return on Equity, ou seja, um retorno sobre o patrimônio líquido bom, tá diminuindo suas dívidas, mas agora pode ser que seja um péssimo momento, simplesmente porque a partir do momento que você está comprando enquanto os indicadores estão muito bons, ela já se recuperou do seu momento ruim de crise ou seu momento de baixa. A ideia disso daí são setores cíclicos, e a ideia do setor cíclico é você comprar quando ninguém mais quer ouvir falar dessa empresa e segurar até os ápices, até os momentos que estamos vivendo, que a economia está subindo, a taxa de juros está caindo, e essa é a ideia básica, bem chula mesmo, de setores cíclicos, que é o momento de você comprar na bacia das almas e vender ou pelo menos segurar até a alta, e com isso você vai ser meio que um pensamento contrarian. Esse pensamento contrarian é você comprar enquanto todos estão vendendo e vender enquanto todos estão comprando. Isso é um grande problema mental. Todos acham que é extremamente fácil, mas a partir do momento que você vê uma empresa que saiu dos seus R$ 20 e foi para 4, você fica com um pé atrás, porque você pensa, se ela já foi de 20 para 4, desses 4 para o 0 é um pulo. Só que essa é a hora, esse é o momento certo para você entrar. Você vai estar comprando quando ninguém, não estiver no radar de ninguém, e com isso você vai surfar uma grande onda de alta quando ela vier. Mas pode ser que ela não venha também. Tem esses riscos. O que temos que ponderar é o risco-retorno. Então, esse risco-retorno tem que estar sendo razoável, tem que estar de acordo com a nossa estratégia. Se a sua estratégia é segurar por um longo prazo, a partir do momento que você compra na bacia das almas, a tendência é que quando o ciclo de alta vier, e a tendência é que ele venha, você vai surfar muitas vezes até sozinho. Talvez o setor que seja o mais conhecido quando o fato é setores cíclicos seriam as commodities. As commodities nada mais são do que materiais
onde não há valor agregado, ou seja, não há diferenciação de uma empresa para outra. Aqui no Brasil temos grandes exemplos como a Petrobras, o seu petróleo, a Vale, com o seu minério de ferro, que são duas das maiores empresas aqui do Brasil. A tendência no setor de commodities é que, primeiro, você não regula o valor, pelo fato de ser uma commodity, esse preço é estabelecido em bolsa e em dólar, ou seja, é um consenso mundial do preço pela oferta e demanda mundial. Então você vai estar competindo com grandes players do mundo. Imagina você competir com empresas norte-americanas, com empresas chinesas, empresas japonesas, e essa é um grande problema do setor de commodities. Primeiro que você não vai estar regulando o preço. Então, mesmo se você tiver uma produção mais cara, você simplesmente não vai vender, porque o que você está vendendo, o cara da esquina está vendendo. Então, se ele estiver vendendo mais barato, é isso. E também você ganha na escala. Então, quanto mais escalado é o negócio, mais barato, mais você vai conseguir diluir seus custos fixos e com isso o seu preço de venda vai ser mais competitivo frente a outros concorrentes. Então, empresas do setor de commodity, primeiro, não tem valor agregado no seu produto, então a gente muito raramente vai enxergar uma certa vantagem competitiva. Muitas vezes a vantagem competitiva encontrada aqui vai ser a vantagem competitiva de escala. Então a gente vai ver grandes produtoras que vão conseguir diluir cada vez mais seus custos fixos e com isso entrarem mais forte no mercado internacional. Além disso, as commodities tendem a acompanhar a economia. A partir do momento que você tem uma oferta maior do que a demanda, as empresas de commodities são as primeiras a sofrerem, simplesmente por não ter valor agregado. Então, a partir do momento que a demanda cai, essas empresas tendem a sofrer também e com isso elas começam a perder mais valor de mercado e elas surfam grandes ondas, tanto devido à economia, tanto devido à própria commodity, que as próprias commodities têm seus próprios ciclos. Então, quanto mais dependente de uma commodity, mais dependente de um ciclo você será. O segundo setor que eu trouxe aqui para vocês é um setor que tem ficado muito famoso agora no ano de 2019 e 2020, que é o setor imobiliário. No setor imobiliário, a gente tem algumas características bem parecidas com o setor de commodities. A gente tem uma grande dependência da economia e a gente também tem uma grande dependência de ciclos. Mas além disso, a gente tem uma dependência maior ainda do crédito. Como os imóveis aqui no Brasil são extremamente caros, ainda mais devido à proporção da renda per capita, você vai ver que para uma pessoa física comum, um trabalhador, conseguir comprar comprar um imóvel, ele vai depender de um crédito imobiliário. E com isso, os créditos imobiliários, eles tendem a trabalhar com devidas taxas que andam paralelamente às taxas de juros. E com isso, quando a taxa de juros sobe, a tendência é que a tomada de crédito diminua. E são nesses momentos que o setor imobiliário tende a encontrar a bacia das almas. Em 2015 e 2016, enquanto a taxa de juros era seus 14,25, o crédito imobiliário era simplesmente grande raridade e era a mesma coisa que você encontrar um grande lago no meio do deserto. Pouquíssimas pessoas tomavam crédito para comprar imóveis com uma taxa de juros extremamente alta. E com isso vem a dependência da economia. A partir do momento que a taxa de juros vem caindo, quer dizer que a economia vem acelerando. A aceleração da economia gera mais empregos e com isso você vai ter mais pessoas trabalhando e com um nome, vamos dizer, mais limpo na praça para possível tomada de crédito. E essa possível tomada de crédito vai acarretar na compra de imóveis. E empresas do setor imobiliário, desenvolvedoras, incorporadoras,
tendem a surfar essas ondas. Então, o setor imobiliário também é um setor, não vou dizer de commodities, porque existe muito valor agregado, mas ele tem um grande problema, que é surfar os grandes ciclos do mercado. Então, se você quiser investir no setor imobiliário, eu digo que os melhores momentos são com os juros lá nas estrelas, porque você vai comprar uma empresa barata e também na bacia das almas. Então é simplesmente esperar uma aceleração econômica para que esse setor se desenvolva e exploda. Agora, talvez o setor mais complicado de todos e também o mais odiado de todos, simplesmente é o setor aéreo. Mas por que ele é tão odiado? Todos gostamos de viajar de avião e tudo mais. A tese que vem por trás do setor aéreo é que ele basicamente não regula preço de nada. Ele depende de uma commodity ativamente. Essa dependência é do petróleo. Como eles utilizam muito combustível, o consumo de combustível é extremamente alto e também é um custo variável proporcional à quantidade de viagens que eles fazem. Esse custo de uma commodity tende a surfar as ondas dessa commodity. Então, quando o petróleo se valoriza muito, as empresas do setor aéreo, elas simplesmente não podem ficar rotacionando e elevando os preços de forma tão rápida quanto o crescimento do preço do barril do petróleo. Então, eles tendem a absorver certa parte desse custo, diminuindo cada vez mais suas margens. Só que o problema não para por aí. Se a grande dependência fosse apenas do petróleo, ela poderia ser algo proporcional a uma Petrobras. Só que não é simplesmente isso. Ela demanda também da dependência do aluguel de aeronaves, do câmbio. Por que do câmbio? O setor aéreo tem basicamente suas despesas em dólar e sua arrecadação, principalmente aqui no Brasil, em real. Então, com essa oscilação do câmbio, quanto mais o real se desvalorizar frente ao dólar, mais ineficiente essa empresa acaba se tornando, porque ela vai estar recebendo em real e vai ter despesas em dólar. Então, mesmo que essa proporção seja 2:1, mas a partir do momento que o dólar foi 2:1 também, aí a equivalência já acaba matando grande parte da margem da empresa. A gente tem um estudo feito pela McKinsey, que ela basicamente é uma das maiores consultoras mundiais aí. Ela fez um estudo que mostrou que é o setor mais complicado de se investir na bolsa, simplesmente por ter o menor retorno de todos os outros setores. Se você for comparar varejo, que tende a ter um retorno extremamente baixo, ela conseguiu ganhar de empresas de varejo de qualquer outro setor, de acordo com esse estudo feito pela McKinsey. Para mostrar como esse setor é extremamente complicado, a gente tem aí que grandes empresas passaram ou estão passando por momentos extremamente complexos, como a Varig, que ela está atualmente em recuperação judicial. A gente tem também a VASP, que era uma grande empresa do setor aéreo, muito conhecida mundialmente, que ela simplesmente faliu por não conseguir arcar com os custos de manutenção das suas aeronaves. Ela simplesmente parou de fazer manutenções. Em 2004 foi quando ela não conseguia mais pagar esse custo das manutenções. Em 2008 simplesmente faliu. A gente tem um terceiro player aí bem famoso, que é a Monarch. A Monarch era mundialmente famosa, muitas pessoas falavam que era extremamente bom viajar com Monarch, mas em 2017 ela veio à falência. Então, grandes cases aí de grandes empresas que, se você não é da bolsa e você olha de fora, você acha que essa empresa ganha muito dinheiro, só que você não enxerga os custos por trás dela. A tendência é que essas empresas tendem a se tornar cada vez mais antifrágeis.
As empresas do setor aéreo, que elas conseguem sobreviver por mais de 20, 30 anos, elas ou têm algo escondido que elas não estão revelando para ninguém, ou elas apresentam certa vantagem competitiva num setor extremamente complicado. Então a gente tem alguns exemplos aí de setores que são complicados. Não estou dizendo que é impossível você investir nesse setor, apenas que você tem que estudar muito bem e entrar somente se você estiver plena consciência do que você está fazendo. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Estou tentando postar 3 vídeos semanais aí para a gente desenvolver cada vez mais nossos investimentos. Beleza? Então, vai!